Está falando sério agora? Você aparece no aniversário do seu próprio filho com um pedaço de madeira que colou no fundo da garagem? É só isso que você tem? Isto sim é o que um homem bem-sucedido dá a uma criança. Não um projetinho constrangedor feito por um homem que nunca realizou absolutamente nada na vida. Você é inútil há anos. Pelo menos seja engraçado uma vez na vida. Meu pai costumava dizer que dinheiro compra atenção, mas só a adversidade mostra quem uma pessoa realmente é. Eu não entendia bem o que ele queria dizer quando era criança. Achava que era só uma daquelas frases que os homens dizem quando querem soar sábios. Mas Osvaldo Antunes não era do tipo que falava para preencher silêncio. Cada palavra que ele escolhia tinha peso atrás. E quando eu estava parado do lado de fora da minha própria casa, com massa de bolo secando no rosto e a voz do meu filho quebrando através da janela atrás de mim, entendi exatamente o que ele quis dizer. E entendi que ele tinha passado a vida inteira tentando me proteger desse momento. Meu nome é Rafael Antunes, tenho 27 anos. Cresci numa casa que tinha dinheiro, dinheiro de verdade, mas ninguém adivinharia isso pela forma como meu pai vivia. Osvaldo construiu sua gestora de investimentos do zero, começando com uma única sala alugada e um telefone que dividia com outras 2 pessoas. Dirigiu o mesmo carro por 9 anos. Usava o mesmo relógio que meu avô tinha dado a ele. Deixou claro para mim, desde que eu tinha idade para acompanhar uma conversa, que a pior coisa que um homem podia fazer era deixar a riqueza virar sua personalidade. Ele acreditava que no momento em que as pessoas soubessem quanto você valia, paravam de enxergar quem você era. Passavam a enxergar o que podiam tirar de você, o que podiam justificar, o que sentiam que tinham direito. E, uma vez que isso começava, você nunca mais conseguia confiar totalmente no que estava sendo mostrado. Ele morreu quando eu tinha 21 anos. Deixou para mim a empresa, uma carta que guardo até hoje na gaveta da escrivaninha e um único conselho que eu já revirei na cabeça mais vezes do que consigo contar. Não deixe ninguém te amar pelos motivos errados, porque um dia os motivos errados vão se esgotar e você vai ficar sem nada. Na época, achei que era o tipo de coisa que um pai diz porque sente que precisa dizer algo importante antes de partir. Depois entendi que foi a coisa mais importante que ele já me disse, e que eu não tinha acreditado de verdade até quase ser tarde demais. Peguei a empresa e transformei em algo que meu pai jamais teria imaginado. O Grupo Antunes Meridiano hoje opera nos setores imobiliário, de transporte e de tecnologia financeira. Meu patrimônio pessoal ultrapassou os 21 bilhões de reais há 2 anos, mas eu não apareço em publicações do mercado financeiro. Não dou entrevistas, nem frequento eventos do setor onde tiram fotos. Todo negócio relevante passa pelo nosso conselho, pela equipe jurídica e por uma rede de subsidiárias que mantém meu nome afastado por várias camadas de qualquer registro público. Para a maioria das pessoas, simplesmente não existo como figura de riqueza ou influência. Isso foi inteiramente proposital, e por muito tempo, acreditei que tinha sido a decisão mais inteligente da minha vida. Mantive as coisas assim por 2 motivos. Eu tinha um filho e não queria que Enzo crescesse num ambiente em que tudo lhe fosse entregue de bandeja antes de ele entender o que as coisas realmente custam em esforço e tempo. Eu queria que ele soubesse o que era trabalhar por algo, ganhar o direito de se orgulhar do que construiu. E eu tinha uma esposa, ou acreditava que tinha, e precisava saber se o que ela sentia por mim era real. Não moldado por contas bancárias, ativos ou pelas portas que meu nome poderia abrir. Quando Marina e eu nos casamos, eu disse a ela que era consultor independente de investimentos. Era verdade o suficiente. Eu trabalhava de casa na maior parte dos dias, atendia ligações em horários estranhos e mantinha o que parecia uma renda modesta, mas confortável. Morávamos numa casa boa, nem extravagante, nem simples. Eu dirigia um carro com alguns anos de uso. Transferi a maior parte dos meus ativos para o fundo patrimonial da família Antunes, o que significava que nada na nossa rotina refletia o que eu de fato controlava. Achei que esse arranjo era sabedoria. Viria a entender que também era uma aposta. Os primeiros anos do nosso casamento foram genuinamente bons. Marina era calorosa e direta, com os pés no chão, de um jeito que eu admirava e em que confiava. Ela gostava que eu estivesse presente na vida do Enzo,
que eu treinasse o time de futebol dele nos fins de semana, que eu cozinhasse o almoço de domingo, que eu não desaparecesse dentro do trabalho como tantos pais faziam. Não éramos perfeitos juntos, mas éramos sólidos, e eu acreditava que tínhamos construído algo que valia a pena proteger. Segurei essa crença por mais tempo do que provavelmente deveria, porque não queria enxergar o que estava mudando bem diante de mim. A virada começou quando Marina foi promovida na Bennett Vale Empreendimentos. A Bennett Vale era uma incorporadora de porte médio que parecia saudável por fora e vinha, silenciosamente, sangrando dinheiro havia quase 2 anos por causa de aquisições ruins e projetos superalavancados. O grupo Antunes Meridiano acompanhava a empresa havia meses e nosso conselho já tinha aberto conversas preliminares sobre uma aquisição estruturada para preservar vários milhares de empregos. Eu não podia contar nada disso a Marina. O negócio estava sob rigoroso acordo de confidencialidade e meu envolvimento não era público. Eu observava a empresa de dentro de uma sala diferente, esperando o momento certo, enquanto Marina a observava de dentro de outra completamente distinta. O que eu não previ foi Rodrigo Salgado. Ele era diretor comercial na Bennett Vale, terno sob medida, sapatos importados, uma rotativa de carros de luxo e uma boca que não parava de falar sobre os ambientes a que tinha acesso e as pessoas que conhecia. Era tudo encenação. Eu conseguia ver o andaime por trás daquilo de onde estava, mas Marina estava cercada por aquilo todos os dias. E encenação, quando consistente o bastante, começa a aparecer substância. Ele começou a aparecer nos stories dela primeiro, depois nas conversas e depois no jeito como ela me olhava quando chegava em casa, como se estivesse me medindo contra algo que eu nem sabia que estava sendo comparado. As comparações viraram um item recorrente das nossas noites. O carro que eu dirigia contra os carros que Rodrigo dirigia, as viagens que não tínhamos feito contra as que ele descrevia no trabalho, o cargo que eu não tinha contra o impresso no cartão de visita dele. Toda semana havia algo novo, e a linguagem estava sempre ligeiramente fora do jeito normal de Marina falar, mais elaborada, mais pontual. A retórica de Rodrigo tinha entrado no pensamento dela sem que ela percebesse, e ela repetia as conclusões dele como se fossem suas. A mãe dela, Zilda, só aprofundou o problema. Zilda Carvalho nunca tinha me aceitado de fato, desde o começo. Era uma mulher que media valor pelo que era visível, e desde os primeiros dias do nosso casamento, deixava claro que achava que Marina tinha se contentado com menos. Quando Rodrigo apareceu, Zilda não investigou nem questionou nada, simplesmente reconheceu a versão dos fatos que confirmava tudo o que sempre quis acreditar, e se agarrou a ela por completo. Passou a aparecer mais em casa. Se metia em conversas que não eram da conta dela, e sempre que Marina e eu discordávamos de algo, Zilda de algum jeito estava por perto, sempre pronta com um olhar que dizia mais do que precisava colocar em palavras. Eu mantinha a paciência por causa do Enzo. Não queria que meu filho crescesse vendo os pais se destruírem à mesa de jantar, mas houve noites em que fiquei sozinho depois de ele dormir, me perguntando com honestidade se estava protegendo meu filho ou apenas adiando o inevitável enquanto o estrago se acumulava ao nosso redor. Enquanto isso, a Bennett Vale se aproximava do colapso, e o cronograma da aquisição ia se apertando. Eu não disse nada a Marina, porque usar aquela informação para forçar o respeito dela era algo que eu me recusava a fazer. Se ela voltasse para mim porque eu ameacei a segurança financeira dela, eu nunca saberia se ela algum dia realmente me enxergou. Eu queria ser escolhido, não temido. Uma semana antes do 6º aniversário do Enzo, descobri o que Marina vinha organizando em silêncio. Ela tinha sacado uma quantia considerável da nossa conta conjunta e usado para montar uma festa em casa, móveis alugados, comida com buffet, DJ, decoração espalhada pelo quintal todo. Ela não tinha me contado nada disso. Encontrei os recibos por acaso, revirando uns papéis. O nome de Rodrigo Salgado estava na lista de convidados. Não fui confrontá-la. Fui até a garagem e terminei o que vinha construindo havia semanas. Um avião de madeira do tamanho das mãos de uma criança, detalhado bastante para mostrar as nervuras sob o painel das asas. Enzo e eu tínhamos desenhado o projeto juntos numa tarde de sábado, 4 anos antes, quando ele decidiu que queria ser piloto, e eu disse que era um plano excelente. Dentro da caixa,
Embaixo do avião, deixei um bilhete escrito à mão, com uma única promessa. Quando você for mais velho, vamos construir um de verdade juntos, do zero. Na noite anterior à festa, eu estava passando pelo corredor quando ouvi vozes vindas da cozinha. A porta estava entreaberta. Marina e Zilda falavam naquele tom baixo e deliberado de quem está fechando um plano, não começando um. Zilda dizia para Marina me humilhar na frente dos convidados, me fazer parecer pequeno, me dar motivo suficiente para ir embora sem uma briga judicial. Marina disse que já tinha os papéis do divórcio prontos. Planejava me entregar durante a festa. Rodrigo tinha prometido ajudá-la a ficar com a casa. Fiquei parado naquele corredor e escutei até o fim, não porque estava paralisado, mas porque estava calculando. Se eu entrasse e interrompesse ali mesmo, não haveria testemunhas de nada. Marina poderia contar a versão que quisesse, mas ela já tinha convidado 28 pessoas para dentro da minha casa. 28 pessoas que veriam exatamente o que aconteceria, cujos relatos teriam peso em qualquer processo legal que se seguisse. Tomei uma decisão naquele corredor. Não ia impedir a festa. Ia deixar que cada pessoa que ela tinha escolhido como plateia se tornasse testemunha do que ela estava disposta a fazer. Fui dormir sabendo o que vinha pela frente. Quando amanheceu, já tinha feito as pazes com isso. Às 2 da tarde, o quintal estava cheio. 28 pessoas, talvez mais alguns colegas da Bennett Vale, vizinhos que eu reconhecia de vista, um punhado de amigas de Marina de antes do nosso casamento. Circulavam pelo espaço com facilidade, porque Marina tinha organizado tudo para comunicar uma versão da nossa vida que não batia com a que a gente de fato levava. Os móveis alugados, as travessas do buffet, o varal de luzinhas, tudo desenhado para encenar um tipo de prosperidade que não tínhamos e uma felicidade que já não dividíamos. Zilda tinha se posicionado perto da entrada da cozinha, recebendo os convidados conforme chegavam, aceitando elogios pela decoração como se ela mesma tivesse organizado tudo. Usava um vestido que eu nunca tinha visto e circulava pelo quintal com a soltura particular de quem finalmente acha que está no lugar que merece. E eu passei carregando uma travessa de comida perto dela em certo momento. Ela nem me reconheceu. Quando pousei a travessa perto da mesa de bebidas, um homem que eu não conhecia perguntou o que eu fazia da vida. Antes que eu respondesse, Zilda materializou-se ao meu lado e sorriu para o homem. Ele investe, disse ela, num tom agradável, em sonhos que nunca dão certo. O homem soltou uma risadinha educada e seguiu em frente. Reabasteci a travessa e voltei para dentro sem responder, porque já tinha decidido que nada do que Zilda dissesse naquela tarde ia me tirar do rumo que eu tinha traçado para mim mesmo. Fui designado, sem nenhuma conversa, para o papel de garçom no aniversário do meu próprio filho. Carreguei coisas, tirei pratos da mesa e fiquei fora das fotos. Em certo momento, Marina me chamou e pediu para eu mover uma mesa alguns centímetros para a esquerda, porque estava atrapalhando o enquadramento que ela queria. Movie. Ela voltou para a conversa dela sem dizer uma palavra. Entendi que era exatamente isso que ela queria. Me tornar invisível dentro da minha própria casa, na frente das próprias testemunhas dela, para que quando me entregasse os papéis mais tarde, parecesse uma conclusão natural, e não uma decisão que vinha construindo havia meses. Rodrigo chegou atrasado, o que suspeitei ser proposital. Ele queria ser visto chegando. Entrou pelo portão do quintal num terno cinza claro, sem gravata, do tipo de casualidade estudada que exige dinheiro de verdade para ser encenada. As pessoas reagiram do jeito que reagem a alguém que já decidiu que é importante. Abriram espaço, sorriram, fizeram perguntas. Ele encontrou Marina em 20 segundos. Ela tocou o braço dele quando ele disse algo que eu não conseguia ouvir de onde estava. Depois ela se virou para o grupo ao redor deles e disse: alto o bastante para atravessar o quintal. O Rodrigo tem sido um apoio tão grande para a nossa família este ano. Sinceramente, não sei onde estaríamos sem ele. Eu estava a uns 8 metros de distância. Ninguém olhou para mim. Durante a primeira hora, Rodrigo circulou pela festa contando a mesma história para grupos diferentes de convidados, que estava prestes a ser nomeado vice-presidente de desenvolvimento comercial depois da aquisição da Bennett Vale Empreendimentos, que o grupo comprador já tinha sinalizado o valor dele para a nova diretoria,
que o papel dele em facilitar a transição tinha sido reconhecido no mais alto nível. Cada palavra era inventada. O grupo comprador que ele descrevia era a minha empresa. A diretoria que ele celebrava era minha. E o reconhecimento que ele antecipava não seria nada parecido com o que ele imaginava. Enzo percebeu que algo estava errado. Ele tem 6 anos, mas é perceptivo do jeito particular que crianças ficam quando crescem numa casa com tensão logo abaixo da superfície, sempre lendo o ambiente, sempre calibrando. Veio até mim 2 vezes na primeira hora, nas 2 ocasiões, enfiando a mão na minha, sem dizer nada. Na segunda vez, ele olhou para cima e perguntou, baixinho, se eu estava bem. E eu disse que estava bem. Perguntei se ele estava tendo um bom aniversário. Ele disse que mais ou menos. Eu disse que aquilo era justo e honesto, e que eu agradecia. Nas 2 vezes, Marina o chamou de volta em poucos minutos. Ela queria ele nas fotos, posicionado ao lado de Rodrigo, sorrindo para o celular de alguém. Enzo obedecia porque a mãe pedia, mas ficava olhando para trás por cima do ombro, checando, se certificando de que eu ainda estava ali. A abertura dos presentes começou pouco depois das 3. Marina tinha organizado com o mesmo instinto de visibilidade que moldou toda a tarde. Os convidados se reuniram num círculo no centro do quintal, Enzo no meio, várias pessoas de celular pronto. Os presentes estavam dispostos em papel combinando, do menor para o maior, e todo o cenário tinha aquele ar coreografado de algo feito para ser postado online, não vivido pessoalmente. Eu estava na borda do círculo com um avião de madeira nas mãos quando Enzo o viu. Reconheceu antes mesmo de eu chegar perto, não porque era visualmente impressionante, mas porque ele tinha estado presente quando desenhamos o projeto. Sabia o que era e o que tinha custado fazer. Esticou os braços e pegou com as 2 mãos, segurando do jeito que se segura algo que já se sabe que importa. Marina deu um passo à frente e arrancou o avião das mãos dele num único movimento. Depois o segurou na frente do corpo, olhou para ele com desprezo aberto e o deixou cair na grama. Está falando sério agora? A voz dela era firme, deliberada, alta o bastante para todos no círculo ouvirem sem esforço. Você aparece no aniversário do seu próprio filho com um pedaço de madeira que colou no fundo da garagem. É só isso que você tem? Enzo ficou muito quieto, olhando para o avião no chão. O círculo emudeceu. Zilda se moveu para trás de mim, enquanto eu ainda processava o que tinha acontecido. Agarrou meus 2 ombros com as 2 mãos e me segurou no lugar por trás. O aperto dela foi mais forte do que eu esperava. Não foi um gesto espontâneo. Rodrigo enfiou a mão no paletó e tirou uma caixinha. Abriu e estendeu na direção de Enzo. Dentro havia um relógio, uma marca conhecida, caro, do tipo feito para um homem adulto. Ele falou com calma, do jeito que as pessoas falam quando querem soar razoáveis dizendo algo cruel. Isto sim é o que um homem bem-sucedido dá a uma criança, não um projetinho constrangedor feito por um homem que nunca realizou absolutamente nada na vida. Várias pessoas no círculo riram. Não todo mundo, mas o bastante. Enzo não pegou o relógio. Contornou Rodrigo, se agachou na grama e pegou o avião ele mesmo. Segurou contra o peito. Depois se virou para a mãe e disse, com uma voz mais firme do que teria direito de ter, por que você fez isso com o presente do papai? O quintal ficou paralisado. Algo na franqueza daquilo, na clareza de uma criança fazendo a pergunta que todos os adultos ali tinham parado de ter coragem de fazer, cortou através de tudo naquele espaço. A expressão de Marina passou do desprezo para a irritação. Enzo, larga isso e agradece ao Rodrigo. Enzo balançou a cabeça e segurou o avião com mais força. Dei um passo à frente e mantive a voz baixa e firme. Marina, não faça isso com ele no aniversário dele. Ela me olhou por um instante, e eu pude ver no rosto dela que minha calma estava sendo lida como fraqueza, que minha recusa em igualar o volume dela confirmava a história que ela vinha contando para si mesma sobre mim havia 1 ano. Olhou para Rodrigo, depois voltou a me olhar. Você é inútil há anos, disse, quase gentilmente. Pelo menos seja engraçado uma vez na vida. As mãos de Zilda apertaram nos meus ombros. Marina pôs a palma da mão na minha nuca, e eu entendi o que vinha antes de acontecer.
Fiz a escolha deliberada de não resistir, não por derrota, mas porque me afastar fisicamente na frente de 28 pessoas e do meu filho mudaria a história, do que Marina fez para o que eu fiz em resposta. Ela empurrou meu rosto para dentro do bolo de aniversário. A cobertura cobriu meus olhos, nariz e boca. Houve meio segundo de silêncio completo antes de Zilda explodir numa gargalhada. Não uma risadinha discreta de surpresa, mas uma gargalhada plena que ela quis que todo mundo escutasse. Rodrigo se juntou a ela. O som se espalhou por partes da multidão, daquele jeito instável em que a risada de grupo se espalha quando as pessoas não têm certeza se deveriam estar participando, mas seguem quem parece mais confiante. Marina segurou minha cabeça abaixada por vários segundos a mais do que o necessário, o suficiente para deixar bem claro o ponto que queria fazer. Quando finalmente soltou, eu me endireitei devagar. Não limpei o rosto de imediato. Não levantei a voz, nem avancei, nem fiz nada que desse a alguém presente motivo para lembrar aquele momento como o em que perdi o controle. Fiquei em pé, deixando o momento ser exatamente o que era diante de cada testemunha que ela tinha convidado. Então Enzo apareceu ao meu lado. Chorava muito, usando a manga da camisa para limpar a cobertura dos meus olhos. As mãos dele tremiam. Repetia: "Por que ela fez isso? Por que ela fez isso com o meu pai?" E a crueza daquilo, um filho limpando o rosto do pai na frente de 28 adultos que tinham escolhido ficar parados, fez o quintal emudecer de um jeito diferente de antes. Me agachei e limpei o rosto dele primeiro, depois o meu. Disse a ele que não devia desculpas a ninguém por algo que não era culpa sua. Disse para ele continuar segurando o avião. Ele assentiu e apertou contra o peito com mais força. Marina tirou um envelope de algum lugar por perto e caminhou até a mesa onde o bolo arruinado ainda estava. Colocou os papéis sobre a cobertura e olhou para mim com firmeza. "Esse casamento acabou", disse. "Assina hoje à noite e sai dessa casa." Olhei para os papéis por um momento, depois olhei para ela. "É isso mesmo que você quer?" Perguntei, não como súplica, mas como confirmação final, diante de testemunhas, de que ela estava fazendo essa escolha com clareza e plena consciência. Ela não respondeu com palavras. Empurrou o envelope pela mesa na minha direção. Pegou a caneta primeiro e assinou o nome dela na linha designada. Depois estendeu a caneta para mim. Peguei e assinei abaixo do nome dela. Então Zilda se adiantou, tirou uma segunda caneta da bolsa, ela tinha trazido a própria, o que me disse tudo sobre havia quanto tempo aquele momento vinha sendo planejado, e assinou a linha de testemunha com satisfação visível. "Finalmente", disse ela, "minha filha está finalmente livre." Olhou ao redor do círculo de convidados enquanto dizia, garantindo que todos ouvissem. Nos dias antes da festa, Camila tinha me encaminhado a documentação que nossa equipe de auditoria havia levantado durante a due diligence da aquisição. Os achados eram significativos. Rodrigo vinha desviando sistematicamente recursos da Bennett Vale havia mais de um ano, falsificando lançamentos de receita, roteando dinheiro por contas de fornecedores que ele mesmo controlava e cobrando despesas pessoais, incluindo presentes para a Marina, num cartão corporativo. O total chegava perto de R$700 mil. Além disso, o log de auditoria mostrava que várias dessas transações tinham sido processadas com as credenciais de sistema de Marina e que registros tinham sido apagados por alguém operando com o nível de acesso dela. A equipe jurídica ainda não conseguia estabelecer se ela tinha entendido o alcance total do que estava viabilizando, mas o acesso dela estava documentado. As aprovações tinham carimbo de data e hora, e havia mais um detalhe que nem Marina nem Zilda tinham previsto em nenhum dos planos delas. A casa nunca tinha sido um bem do casamento. Estava integralmente dentro do fundo patrimonial da família Antunes, e o direito de Marina de morar ali dependia de o casamento continuar legalmente intacto. Ela tinha acabado de assinar papéis, encerrando o casamento. Eu precisava deixar a sequência legal se completar antes de revelar qualquer coisa disso. Camila tinha explicado com clareza. Se eu revelasse minha identidade naquele momento, logo depois de receber os papéis do divórcio na frente de 28 testemunhas, o time jurídico de Marina poderia argumentar que usei alavancagem financeira para coagir uma esposa que só queria ir embora. Os papéis precisavam ser assinados, a decisão precisava ser dela,
e o processo precisava seguir seu curso natural. Eu entendia tudo isso, mas não foi o raciocínio jurídico que me segurou de dizer algo. Foi Enzo. Ele já tinha visto demais. Eu não ia transformar o que restava do aniversário dele em algo ainda mais barulhento e caótico do que já tinha se tornado. Depois que os papéis foram assinados, Marina se virou para dois homens parados perto da entrada do quintal. Seguranças particulares que ela tinha contratado e posicionado antes de a festa começar, o que confirmou para mim exatamente havia quanto tempo aquele plano estava em movimento. Disse a eles, baixinho, para me tirarem da propriedade. Não discuti. Entrei em casa, peguei a única mala que eu tinha arrumado naquela manhã, voltei atravessando o quintal, passando por convidados que já não conseguiam sustentar contato visual comigo, e peguei o pedaço quebrado da asa que Zilda tinha estilhaçado ao pisar no avião. Os seguranças me acompanharam até a porta da frente. Enzo me alcançou antes de eu chegar lá. Correu e travou os braços nas minhas pernas e não soltou. Disse que não queria o relógio. Não queria nada daquilo. Só queria ficar com o avião e queria que eu ficasse. Me agachei no degrau da frente, com cobertura de bolo ainda no cabelo, e segurei o rosto do meu filho com as duas mãos. Eu não estou deixando você, disse. Estou deixando um lugar onde os adultos esqueceram como tratar uns aos outros. Não é a mesma coisa. Ele me olhou com o esforço de quem tenta muito acreditar no que está ouvindo. Zilda veio até a porta e o puxou pelo braço. Marina ficou atrás dela, observando. Não se moveu para impedir. A porta fechou. Fiquei parado na calçada com uma mala, um pedaço de madeira quebrado e cobertura seca na gola. Pela janela da frente eu podia ver Rodrigo em pé na sala, com a naturalidade de quem acredita que acabou de tomar algo que já era dele. Ao lado dele, Marina estava de costas para o vidro, mas Enzo tinha subido no sofá. Ele tinha as duas mãos pressionadas contra a janela e estava me olhando, chorando. Levantei a mão. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem do presidente do nosso conselho. Uma única linha confirmando que o Grupo Antunes Meridiano tinha concluído oficialmente a aquisição da Bennett Vale Empreendimentos, com efeito imediato. Na segunda-feira de manhã, eu entraria naquele prédio como novo dono. Parado naquela calçada, eu não me sentia como um homem que tinha acabado de fechar um negócio importante. Me sentia como um pai que tinha sido expulso da própria casa enquanto o filho assistia lá de dentro. O dinheiro nunca pareceu tão distante de qualquer coisa que realmente importasse. Mas eu também sabia, com a mesma clareza que trazia para cada aquisição, exatamente o que vinha a seguir. Passei a noite de domingo num hotel a 8 quarteirões de casa. Pedi um café que não bebi e sentei à mesa perto da janela revisando os documentos da aquisição uma última vez. Tudo estava em ordem. O conselho tinha confirmado que a transferência legal estava completa. Às 8 da manhã de segunda-feira, a Bennett Vale abriria as portas sob nova gestão e os funcionários se reuniriam no auditório principal para conhecer a pessoa que agora controlava o futuro deles. Liguei para Camila pouco antes da meia-noite. "Está pronta?" perguntei. "Estou pronta há um bom tempo", disse ela. Perguntou como Enzo estava. Eu tinha falado com ele brevemente naquela tarde, por meio de uma vizinha que tinha saído da festa mais cedo e se oferecido para ajudar, sem que eu pedisse. Enzo tinha me contado que colocou o avião de madeira na mesinha de cabeceira e que não ia deixar ninguém chegar perto. Disse a Camila que ele ia ficar bem, com o tempo. Ela perguntou como eu estava. Eu disse para ela perguntar de novo amanhã. O saguão da Bennett Vale estava lotado às 8h15. A empresa tinha enviado um comunicado geral na sexta-feira anterior. Reunião obrigatória com todos os funcionários na segunda de manhã. Anúncio da nova gestão. Presença exigida a todos. Eu mesmo tinha escrito o comunicado. Cheguei por uma entrada lateral com Camila e 3 membros da nossa equipe jurídica, e esperamos num corredor atrás do auditório enquanto a sala enchia. Através da parede, eu conseguia ouvir aquele som particular de várias centenas de pessoas que não sabem o que vem a seguir, mas concordaram em ser profissionalmente otimistas a respeito. Então ouvi a voz de Rodrigo se sobrepondo às demais. Ele estava contando a alguém por perto que esperava ser nomeado vice-presidente de desenvolvimento comercial. Disse que o grupo comprador
tinha entrado em contato pessoalmente com ele. Disse que o papel dele em facilitar a transição tinha sido reconhecido no mais alto nível. Cada palavra era uma invenção montada só com confiança e nada mais. Às 8h30, o presidente do conselho abriu a reunião e pediu que os funcionários dessem boas-vindas ao novo proprietário. Entrei pela porta. A sala me registrou em etapas. Primeiro as pessoas na frente, que conseguiam ver meu rosto. Depois as telas dos dois lados do palco se acenderam com a logomarca do Grupo Antunes Meridiano, meu nome como fundador e principal acionista logo abaixo e o resumo da transação. A sala emudeceu daquele jeito específico, com que salas grandes emudecem quando algo aconteceu e as pessoas precisam de um instante para processar por completo. Fui até o púlpito sem pressa e olhei para o público. Rodrigo estava na terceira fila. Observei o rosto dele enquanto lia a tela. Observei o momento exato em que fez a ligação. O nome da empresa. Meu rosto. O homem cujo rosto tinha sido empurrado dentro de um bolo de aniversário 48 horas antes, na frente de 28 testemunhas que ele mesmo tinha ajudado a selecionar. A percepção não o fez desmoronar. Foi mais sutil, um rearranjo controlado atrás dos olhos, uma reestruturação de tudo que ele achava que entendia sobre a situação em que estava. Marina estava sentada mais para o meio da sala. Tinha chegado naquela manhã esperando uma promoção e um futuro, e tinha se vestido de acordo. Quando o slide mostrando meu papel como fundador apareceu na tela, ela olhou sem se mexer por um longo tempo. Eu podia ver ela processando aquilo peça por peça. A casa, o fundo patrimonial, a aquisição, os papéis que tinha assinado 2 dias antes, cada peça caindo numa ordem diferente da que ela esperava. Zilda estava perto do fundo da sala. Tinha vindo como apoio moral, aparentemente. Olhou para a tela, depois para mim, depois de volta para a tela, como se esperasse que alguém aparecesse e explicasse que um nome tinha sido digitado errado em algum lugar. Me apresentei aos funcionários do jeito que me apresentaria a qualquer sala cheia de pessoas cujo sustento eu tinha acabado de assumir a responsabilidade direta, sem teatro. Disse a eles que a aquisição tinha sido motivada pela qualidade do quadro de funcionários e pela força dos ativos da empresa, não pela estrutura de liderança atual. Disse que nossa intenção era estabilidade, não ruptura, e que todos cuja posição estivesse regular receberiam confirmação por escrito dentro da semana. Depois fiz um aceno para Camila e ela conectou o laptop ao sistema de projeção da sala. O que apareceu na tela era preciso e minucioso. 10 meses de transações fraudulentas com fornecedores, contas de fachada roteadas por uma rede que Rodrigo controlava pessoalmente, um cartão corporativo usado para compras particulares, somando bem mais de R$700 mil, incluindo itens que podiam ser rastreados diretamente até Marina. Depois os registros de acesso, marcações de data e hora mostrando quais credenciais tinham aprovado as transações e quais credenciais tinham sido usadas para apagar os lançamentos originais da trilha de auditoria. O login de Marina aparecia 4 vezes distintas. As pessoas na sala começaram a se virar nas cadeiras para olhar para ela. Rodrigo se levantou antes que alguém se dirigisse a ele. Tinha uma estratégia pronta e a entregou com fluência. Disse que as transações tinham sido processadas por instrução dele e que Marina tinha colaborado porque ele disse a ela que era procedimento contábil interdepartamental padrão. Disse que ela não tinha entendido o que estava aprovando. Falou como um homem que já tinha ensaiado. Marina se virou e olhou para ele. Já pensei nesse momento muitas vezes desde então. Em questão de segundos, ela teve que absorver não apenas que ele estava a abandonando, mas que ele já estava preparado para abandoná-la desde o início, que o homem que ela tinha escolhido em lugar do casamento tinha um plano de contingência que envolvia colocá-la bem na frente de qualquer coisa que viesse. Ela tinha trocado um marido que nunca uma vez sequer tinha usado sua posição contra ela por alguém que acabara de fazê-la de estratégia de saída, numa sala cheia de colegas de trabalho. Ela não disse nada, só olhou para ele, e o olhar disse tudo o que precisava ser dito. Camila então apresentou a documentação do imóvel. Explicou, sem nenhum drama desnecessário, que a residência listada no cadastro de Marina
estava dentro do fundo patrimonial da família Antunes. Explicou que o direito de Marina de ocupar o imóvel estava atrelado à continuidade do casamento. Registrou a data da abertura do processo de divórcio. Registrou as assinaturas nos papéis e as testemunhas. Disse que o imóvel não estaria sujeito à partilha de bens porque nunca tinha sido um bem do casamento. Do fundo da sala, Zilda disse que aquilo não era possível, que a casa estava no nome da filha dela. Camila disse que o contrato de ocupação estava no nome dela. O título de propriedade, não. Zilda olhou ao redor da sala, esperando que alguém contestasse. Ninguém contestou. Sentou-se devagar, e eu observei ela entender, peça por peça, o que na verdade tinha feito, que passara meses arquitetando a saída da filha de um casamento com um homem que julgava um fracassado, que a segurara no lugar enquanto a filha empurrava o rosto dele dentro de um bolo de aniversário, que assinara os papéis do divórcio com prazer visível, e que a casa que tinha incentivado Marina a hipotecar nunca tinha sido de Marina para hipotecar. Ela não tinha resgatado a filha. Tinha ajudado a filha a andar direto num precipício que não sabia que existia. Marina pediu para falar comigo em particular. Disse baixinho, não para a sala, apenas na minha direção. Falei que ali não era o lugar para aquela conversa. Ela disse meu nome. Eu disse que tudo seria conduzido pelo processo legal adequado e que essa era a única coisa que eu tinha a dizer naquele contexto. Falei sério. Eu não ia encenar minha raiva na frente dos colegas de trabalho dela. O que tinha acontecido entre nós era real, e o estrago era real, e ia levar tempo, e advogados, e um juiz para ser resolvido de forma adequada. Mas a maneira como eu me conduzisse dali para frente importaria para Enzo de formas que eu não conseguia prever por completo, e eu não ia dar a ele uma versão do pai que ele teria que justificar mais tarde. Disse à sala o que precisava dizer. Os processos legais seriam seguidos para todos os envolvidos. Ninguém seria punido só por ter me ofendido pessoalmente, e ninguém seria dispensado da responsabilização por causa de uma ligação pessoal comigo. Essas eram as condições. Rodrigo foi afastado antes de sair do prédio naquela manhã e formalmente indiciado 2 semanas depois por fraude e desvio de recursos e falsificação de registros corporativos. Quando os investigadores o colocaram sob juramento, ele admitiu que o relacionamento com Marina tinha sido transacional desde o começo. Ele tinha identificado o acesso de sistema dela logo no início da relação e cultivado a proximidade justamente por causa do que ela podia oferecer operacionalmente. Nunca tinha pretendido nada além disso. Marina perdeu o cargo na Bennett Vale. O nível de participação consciente dela permaneceu genuinamente ambíguo, e como colaborou plenamente com os investigadores e forneceu documentação que reforçou o caso contra Rodrigo, as consequências legais para ela foram significativamente mais leves. Não foi indiciada, mas perdeu a posição profissional, a reivindicação sobre a casa e todas as versões do futuro que vinha construindo na cabeça havia quase um ano. O processo na vara de família correu rápido, dadas as evidências disponíveis. 3 convidados tinham gravado partes da festa de aniversário com o celular. Várias pessoas prestaram depoimentos por escrito. A juíza analisou as gravações, os depoimentos e o padrão documentado de Marina, posicionando Rodrigo como figura substituta do pai na vida de Enzo. A guarda principal foi concedida a mim. Marina recebeu visitas programadas com condições fixas, que Zilda não estivesse presente durante essas visitas e que nenhum comentário negativo sobre mim fosse feito na presença de Enzo. Eu não tentei afastar Enzo da mãe. Isso nunca foi o objetivo. O que eu queria era um ambiente em que as pessoas ao redor do meu filho fossem obrigadas a cumprir um padrão mínimo de conduta. Foi a única coisa que pedi ao tribunal para fazer valer. Montei uma casa para nós dois num bairro mais tranquilo. Enzo escolheu o próprio quarto. Perguntou se podíamos emoldurar o projeto original, o desenhado à mão, de quando ele tinha 4 anos, e pendurar acima da mesa dele. Mandei emoldurar no fim de semana seguinte. Consertamos o avião juntos numa tarde de sábado, na cozinha nova. Não trocamos a asa quebrada por uma nova. Colamos de volta ao longo da rachadura e lixamos até ficar nivelada. Mas, se você segurasse contra a luz certa,
ainda dava para ver o reparo. Enzo estudou por um instante e disse que ficou melhor assim, que dava para perceber que já tinha passado por alguma coisa. Eu disse que achava que ele estava certíssimo. Na manhã do 7º aniversário de Enzo, eu o levei para um pequeno aeródromo particular na periferia da cidade. Fazia parte de um centro de formação aeronáutica que o Grupo Antunes Meridiano vinha financiando discretamente havia 2 anos. Um programa desenhado para dar a jovens de comunidades carentes acesso a treinamento de voo e educação aeroespacial. Enzo não sabia nada desse contexto. Só sabia que estávamos indo a algum lugar pelo aniversário dele e que eu tinha dito para usar tênis confortável. Dentro do hangar principal, empurrado para o centro do piso, estava um avião monomotor pintado exatamente com o esquema de cores do nosso projeto antigo. Corpo creme, listra azul ao longo da cauda, as mesmas proporções que tínhamos esboçado no chão da sala quando ele tinha 4 anos. No painel de instrumentos eu tinha colocado o avião de madeira consertado, com a asa rachada virada para frente. Enzo ficou em frente ao avião de verdade por um longo tempo, sem dizer nada. Depois se virou com a expressão de quem tenta muito não chorar por algo que merece ser chorado. Você lembrou, disse ele. E eu anotei, respondi. Eu cumpro minhas promessas. Marina estava ali, a certa distância. Tinha pedido para vir, e, depois de pensar por vários dias, eu disse que sim. Ficou perto da entrada do hangar, de roupa simples, sem joias, nada que chamasse atenção. Quando Enzo a viu, ficou quieto por um momento. Depois foi até ela. Ela se agachou e disse que sentia muito. Pelo avião, pela festa, pelas escolhas que tinha feito e que o tinham machucado. Disse que tinha confundido o que as coisas custavam com o que as coisas valiam, e que precisou perder tudo o que achava que tinha para entender a diferença. Enzo escutou tudo, depois disse, tá bom, não como perdão completo, mas como reconhecimento de que a conversa tinha acontecido e que ele estava disposto a deixar que ela existisse. Perguntou se ela queria ver o avião. Ela disse que sim. Os 3 ficamos ali no hangar, olhando para algo que tinha começado como um esboço numa tarde de sábado e sobrevivido a tudo o que veio depois. Mais tarde, no caminho de volta para casa, Enzo perguntou por que eu não tinha contado às pessoas sobre o dinheiro antes. Pensei por um momento antes de responder. Disse a ele que eu acreditava que esconder era como se descobria o que as pessoas realmente sentiam. Disse que achava que, se ninguém soubesse, eu conseguiria ver as coisas com mais clareza. Ele perguntou se tinha funcionado. Eu disse que sim, que me mostrou a verdade. Mas disse que provavelmente eu poderia ter enxergado a verdade mais cedo, se tivesse confiado no que já estava vendo, em vez de esperar um teste para confirmar. Ele assentiu devagar, guardando aquilo. Antes de chegarmos em casa, ele se esticou para o banco de trás e pegou o avião de madeira. Segurou no colo pelo resto do caminho. Em certo momento, passou o polegar devagar pela asa consertada, do jeito que a gente toca algo para ter certeza de que ainda está ali. A rachadura continuava visível. Sempre ficaria visível, mas a asa aguentou. O que fica comigo, de tudo isso, não é o momento em que a sala descobriu quem eu era. É Enzo, 6 anos, limpando cobertura de bolo do rosto do pai, enquanto 28 adultos ficaram parados assistindo. Crianças não medem a gente pelo patrimônio ou pelo cargo. Elas medem se a gente apareceu, se a gente cumpriu a palavra e se a gente ficou calmo quando tudo ao redor não estava. Se essa história significou alguma coisa para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não se inscreveu no meu canal, agora é uma boa hora. Tem mais coisa vindo por aí, e acho que você vai querer estar aqui para acompanhar.